Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 21 de outubro de 2021. Pessoal, dá licença aí, mas eu vou fazer uma DR com vocês aqui. Vamos discutir a relação antes de eu entrar no assunto do vídeo de hoje, que é o seguinte, é uma coisa que me incomoda um pouquinho, mas tudo bem. Todos os assuntos que eu trato aqui no canal são assuntos que eu considero importantes, né? Eu procuro selecionar o principal fato político da conjuntura do dia anterior, ou um dos principais fatos, e jogar a luz da ciência política, da teoria da comunicação, dando uma explicação para vocês. Então dou as informações e procuro explicar o que está por trás daquele fato à luz da teoria da comunicação ou à luz da ciência política, que são as minhas áreas de formação profissional. Embora todos os assuntos sejam importantes, alguns são mais importantes do que outros. E o curioso, vocês sabem o que é que justamente os vídeos que são, do ponto de vista político, econômico, mais centrais, mais importantes, eles têm menos visualizações do que os vídeos que têm menor importância. O vídeo de hoje, por exemplo, é um vídeo de um assunto que eu considero central para o Brasil, para nós brasileiros, pagadores de impostos, para os destinos do governo do presidente Bolsonaro, para o destino da eleição presidencial de 2022. Eu posso apostar que, a menos é óbvio que vocês, depois de ouvir esse papo aqui, me ajudem a compartilhar o vídeo, ele terá menos audiência, menos visualizações do que o vídeo de ontem, cujo título era Barraco na CPI. Claro que entender o fracasso da CPI é importante, mas havia ali uma treta entre o Renan Calheiros e o Omar Aziz. A treta entre os dois não tem a menor importância. O importante ali é o resultado pífio da CPI. Mas treta na CPI, barraco na CPI, o YouTube solta confetinho avisando, olha, o seu vídeo está tendo um desempenho acima da média. E o vídeo dispara. E vídeos de assuntos mais importantes, como o de hoje, portanto, que eu vou falar do teto de gastos e da aprovação do auxílio emergencial, em geral, tem menos importância para quem vê. Se tivesse mais importância, teria mais visualizações, né? Pois é, gente, você sabe o que é o teto de gastos? Sabe por que respeitar o teto de gastos é importante? Sabe o que pode acontecer com o Brasil, com você, com a eleição presidencial de 2022, se o presidente Bolsonaro furar o teto de gastos? Não? Pois é. Aconselho você a se informar e eu vou ajudar vocês aqui. Vou dar as informações e vou dar a minha análise do que está acontecendo nos bastidores do governo. Mas antes de entrar no assunto, eu gostaria de agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura, convido você a fazê-lo. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises do site tempoedinheirooficial.com.br e logo cedinho da manhã os links dos vídeos aqui do canal. Lembro ainda que eu criei um canal alternativo de vídeos na cos.tv, é o Dextra Jornalismo, e que se você se inscrever no meu canal do Telegram na cos.tv, você não perderá contato comigo caso eu seja censurado em alguma mídia social. Finalmente, lembro que de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde, eu faço um comentário político online no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. Vamos lá, gente. Primeiro, a explicação para vocês do que é o teto de gastos. Se eu disser para vocês que os políticos brasileiros, os governos, o setor público em geral, gasta muito e gasta mal, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Isso já é uma percepção do senso comum da população brasileira, mesmo as pessoas menos informadas ou que têm um grau de instrução mais baixo, concorda que o governo, em geral, é incompetente na hora de gastar o nosso dinheiro. Pois bem, o povo brasileiro já aprendeu o que significa descontrole das contas públicas, né? Tivemos uma situação nos governos petistas que eu acho que tornou a população brasileira pós-doutorada em equilíbrio fiscal, risco inflacionário e assim por diante, sem contar as décadas de hiperinflação que aconteceram nos governos anteriores ao Plano Real. Pois é. Dito isso, então, qual é a importância do teto de gastos? É um dispositivo constitucional que foi criado no governo Temer que diz o seguinte, que o governo não pode gastar mais do que gastou no ano anterior, acrescendo-se apenas a inflação. Então,
No ano corrente, o governo só pode gastar exatamente o que ele gastou no ano anterior, mais a inflação. Por que isso é importante? Porque isto evita o descontrole das contas públicas. Porque se depender dos políticos, eles gastam o nosso dinheiro a rodo. Eles vão metendo aumento de imposto e vão gastando o nosso dinheiro. Por quê? Porque os deputados e os senadores querem chegar lá nas suas bases eleitorais e dizer para os eleitores que conseguiram obras, que conseguiram benefícios aprovados no orçamento para a população de cujo voto eles precisam. Dentro do governo também existem pressões pelo gasto. Boa parte dos ministérios são ministérios do gasto. O Ministério da Economia ou o antigo Ministério da Fazenda, os secretários da Fazenda, são os secretários encarregados de segurar a chave do cofre. O ministro da Economia e os secretários da Fazenda são, em geral, os responsáveis por fechar o cofre, por tentar conter o gasto. Todo o governo tem internamente uma tensão entre os ministros gastadores e o ministro da Economia, que é o cara que quer controlar as contas públicas, o secretário do Tesouro, enfim, a equipe econômica, se o governo for um governo liberal conservador, como é o governo do presidente Bolsonaro, cioso do controle das contas públicas. Se for um governo de esquerda, não estão nem aí. Eles metem o pé no gasto, o dinheiro não é deles, é nosso, eles vão gastando e acontece aquilo que aconteceu no governo da Dilma. Certo? Porque esses ministros da ponta do gasto, em geral, são políticos. Por exemplo, o ministro João Roma, que é o ministro da Cidadania, possivelmente vai ser candidato a governador ou a senador na Bahia. O ministro Rogério Marinho, que é ministro do Desenvolvimento Regional, deve ser candidato a algum cargo importante, governador ou senador do Rio Grande do Norte. Então, eles querem verbas do orçamento no seu ministério para mostrar serviço, para fazer alianças políticas e assim por diante. Até aí estamos dentro do normal. Este é o jogo político. Todo governo tem essa tensão entre os gastadores e pressão sobre o secretário da Fazenda, o ministro da Economia, para que ele abra a chave do cofre e libere. No entanto, o que acontece se o governo libera a chave do cofre e explode o teto de gastos? Ou seja, se o presidente da República decide que para pagar um auxílio emergencial pode estourar o teto de gastos. Primeiro, o presidente Bolsonaro ficaria na situação que ficou a Dilma Rousseff. Ele comete crime de responsabilidade fiscal. Ele viola a lei fiscal, viola a lei da responsabilidade fiscal e viola a lei do teto de gastos. Segundo, para gastar mais do que aquilo que está previsto no orçamento e mais do que o teto de gasto, o governo precisa se endividar. Ou seja, ele precisa emitir títulos no mercado e vender esses títulos no mercado, pegar o dinheiro para pagar as despesas que ele vai fazer. Isto se chama expansão monetária, que é a grande causa da inflação. Por quê? Porque você coloca para circular na economia um dinheiro que não resultou do trabalho, da produção. Então, a economia saudável é aquela que gira um dinheiro que foi uma riqueza gerada pelo trabalho dos indivíduos ou das empresas. E parte dessa riqueza o governo vai lá e pega na forma de impostos para gastar. Então, se o governo se endivida para gastar um dinheiro que ainda não corresponde a uma riqueza produzida e bota esse dinheiro para circular, ele desorganiza a economia. E isto é a principal causa da inflação. As pessoas acham que inflação é aumento descontrolado de preços. Não. O aumento descontrolado de preços é o sintoma da inflação. A inflação é um fenômeno de desorganização da economia decorrente do fato de que o governo gasta mais do que arrecada, se endivida para pagar esses gastos e joga para circular na economia um dinheiro que não corresponde à riqueza efetivamente produzida. Ou seja, nós vamos ter que trabalhar muito mais lá na frente para gerar mais riqueza para pagar aquela dívida. Muito bem. Na situação em que nós nos encontramos, em que o mundo se encontrou na pandemia, todos os governos do mundo tiveram que fazer gastos emergenciais. Tratava-se de proteger a vida das pessoas.
ministro Paulo Guedes costumava dizer que isso se assemelhava a uma situação de guerra. Olha, é um esforço de guerra. Vamos ter que nos endividar para socorrer as pessoas vítimas da pandemia. Sejam as vítimas do ponto de vista da saúde, quer dizer, mais pessoas hospitalizadas, respiradores, vacinas, máscaras, seringas, agulhas, medicação, hospitalização de gente, assim por diante. E como a economia foi fechada, a turma do fecha tudo, economia a gente vê depois, vamos ter que socorrer empresas para que elas não quebrem e para que as pessoas não percam os empregos. E as pessoas que perderem os empregos também vão ter que botar um dinheirinho no bolso delas. Isto foi feito no mundo inteiro, gente, no mundo inteiro. E é por isso que existe inflação hoje no mundo inteiro. Ou seja, os governos do mundo inteiro se endividaram para socorrer as pessoas. Então existe uma pressão inflacionária internacional, não só aqui no Brasil. Embora a oposição bote as culpas no presidente Bolsonaro, se há alguém que não é culpado é o presidente Bolsonaro, porque ele avisou que isso ia acontecer. Avisou de todos os danos, né? Se forem pegar, eu acho que deve dar mais de 1000 horas de gravação de declarações do presidente Bolsonaro condenando a política do fecha tudo e a economia a gente vê depois. Mas enfim, é do jogo. A oposição sempre bota a culpa no governo de problemas que muitas vezes a oposição é a causadora. Acontece que neste contexto existe um esforço muito grande do Banco Central do Brasil para conter a inflação. Inclusive, operadores de mercado acusam o Banco Central de talvez ter deixado a inflação correr frouxo demais. Defendem que o Banco Central deveria aumentar ainda mais a taxa de juros para segurar a inflação. Então o governo vem fazendo isso, o Banco Central vem aumentando gradativamente a taxa de juros para conter a inflação no ano que vem. A ideia é de que tínhamos atingido o pico da inflação agora em setembro e que a inflação comece a cair e que ela entre lá no ano que vem mais ou menos na metade dos índices que ela está agora, beirando os 8%. Ano que vem ela ficaria lá em 4,2%, se não me engano é essa estatística que está prevista para o ano que vem. Por que o Banco Central vai fazendo isso devagarinho, né? Para não dar um choque de mercado e também porque a elevação da taxa de juros ela é recessiva. Você aumenta a taxa de juros, você desaquece a economia e o Brasil está numa onda de retomada da economia. Então o Banco Central fica ali pilotando, combate à inflação sem provocar recessão. É isso que está acontecendo no governo. Acontece que ano que vem tem eleição. E o presidente Bolsonaro se aliou com o Centrão. E os políticos do Centrão, os deputados, aqueles que vão fazer parte da coligação de apoio ao presidente Bolsonaro no ano que vem, querem dinheiro para suas emendas. Eles querem gastar dinheiro nos seus estados, nas suas cidades, para poder chegar lá para os eleitores e pedir voto dizendo que eles arrumaram aquelas obras. A mesma coisa o ministro João Roma, o ministro Rogério Marinho, que vão ser candidatos, existem outros ministros que vão ser candidatos, né? O ministro Tarcísio, acho que ele vai ser candidato mais do que o presidente Bolsonaro está querendo, porque ele, por ele, é um técnico que ficaria dentro do governo. O pessoal acha que ele iria para o governo de São Paulo, o presidente Bolsonaro especulou com isso, tem gente que gostaria de ver o ministro Tarcísio vice do presidente Bolsonaro. As informações que eu tenho é que ele se conformou, e o presidente Bolsonaro se conformou com o ministro Tarcísio concorrendo a senador por Goiás. Mas o senador já elegeu o ministro senador. Mas o ministro Tarcísio, ele dá nó em pingo d'água. O que ele faz? Com um orçamento escasso, ele, por exemplo, para construir ferrovias, como é que ele fez o milagre de fazer algumas ferrovias aqui? A Vale do Rio Doce tinha que renovar uma concessão de uma ferrovia e o ministro chamou a Vale do Rio Doce e disse o seguinte: vem cá, vamos negociar. O teu contrato de concessão termina daqui tanto tempo. Se eu te der mais 30 anos de concessão dessa ferrovia aí, tu constrói outra ferrovia para mim? A Vale do Rio Doce, topo. Pronto. O governo não tinha dinheiro, não vai tirar um tostão do nosso bolso para fazer a ferrovia. A Vale do Rio Doce vai fazer a ferrovia com o dinheiro dela e em troca disso ela vai ganhar o direito de administrar por mais 30 anos a ferrovia que ela já tinha e a ferrovia nova que ela vai construir. Por isso que o ministro Tarcísio tem se consagrado como um dos melhores ministros do governo. Mas não dá para fazer isso em todos os ministérios. Então tem lá os ministros gastadores. E hoje a briga existe dentro do governo exatamente essa. Então quando vocês veem a bolsa caindo e o dólar subindo por causa deste conflito, o que está acontecendo nos bastidores do governo?
uma queda de braço entre o ministro Paulo Guedes e a sua equipe econômica, o secretário Bruno Funchal do Tesouro, em torno da preservação do teto de gastos, e os outros ministros e mais o Centrão fazendo pressão para que o governo libere dinheiro para obras e principalmente agora para um auxílio emergencial de R$400. Como o governo não pode gastar acima do teto, qual seria a solução? Havia duas soluções. A primeira, a reforma do imposto de renda, na qual o governo iria tirar dinheiro dos impostos das empresas e aumentar os impostos dos empresários, né? Taxação de lucros e dividendos. Então a empresa passaria a pagar menos impostos e o empresário passaria a pagar mais impostos pelas suas retiradas de lucro. O que o governo queria com isso? Queria que os empresários, em vez de tirar mais lucro da empresa, pegassem e investissem mais o seu lucro na própria empresa, gerando empregos, né? E a outra fonte de receita é a questão dos precatórios. Os precatórios são dívidas geradas por processos que o governo perdeu e é obrigado a pagar. Então, diz a lei que a pessoa ganhou um processo do governo, transitou em julgado, sentença definida, o governo é obrigado a pagar. Então, o governo tinha decidido fazer o quê? Em vez de pagar à vista os precatórios de maior valor, ele pagaria os precatórios de menor valor à vista e os precatórios de maior valor o governo parcelaria. Só que para fazer isso precisa mudar a lei. É uma emenda constitucional que está tramitando no Congresso. Então as duas fontes de renda que o governo tinha era a reforma do imposto de renda e a lei dos precatórios. Só que a reforma do imposto de renda contrariou os bancos, o pessoal da Faria Lima, o pessoal do mercado financeiro, torceram o nariz, foram fazer pressão em cima do relator da reforma do imposto de renda no Congresso e o relator tirou a taxação de dividendos de dentro do projeto de reforma do imposto de renda, ou seja, tirou uma fatia da receita que o governo pretendia ter para financiar o Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil é o Bolsa Família turbinado. Pagaria, em vez dos R$ 189,00, que hoje é o máximo que o Bolsa Família paga, R$ 300,00, agora o governo definiu, é R$ 400,00 para mais pessoas. Hoje o Bolsa Família atende 12 milhões de famílias, o Auxílio Brasil atingiria 17 milhões de famílias, até porque muita gente empobreceu, perdeu o emprego, graças à turma do fica em casa, a economia a gente vê depois. Então o governo precisa socorrer mais gente. Essa é a briga que estava acontecendo, gente. Ontem, enquanto vocês assistiam e se divertiam lá com o meu vídeo da treta na CPI, né? Obrigado a vocês que gostaram, curtiram, comentaram, compartilharam, deu um alto número de visualizações. A bolsa estava desabando e o dólar disparando porque rolou de novo a boataria de que o secretário do Tesouro, que é o responsável pelo controle da chave do cofre, e o ministro da Fazenda estariam, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, estariam demissionários porque o presidente Bolsonaro teria autorizado furar o teto de gastos. E o governo, o presidente Bolsonaro, puxou o freio de mão. Para tudo, vamos sentar e vamos conversar de novo, né? A minha expectativa é que o presidente Bolsonaro está fazendo uma coisa que é muito comum nos governos, né? O presidente da República, em geral, ele mantém dentro do governo, da sua equipe, equipes contraditórias, gente que disputa uns com os outros, briga uns com os outros. E o presidente arbitra, né? Ele bota os caras para brigar, fica olhando qual é o teu argumento, nós vamos por aqui. Até agora, toda vez que o ministro Paulo Guedes senta com o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes convence o presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro se mantém respeitando o teto de gastos e, de novo, o presidente Bolsonaro fez isso. Só que ele definiu, o Auxílio Brasil vai ser de R$ 400,00 e tem que ser dentro do teto. Aí, a bolsa aconteceu, o quê? A bolsa subiu, o dólar caiu. E agora, a bola está com a equipe do ministro Paulo Guedes. O que eles vão fazer, já que a reforma do imposto de renda dançou? Eles vão arrochar mais o pagamento dos precatórios, ou seja, o pessoal que tem precatórios grandes a receber, vai receber uma parte maior parcelada. Então, eles vão ampliar a faixa dos que vão receber parcelado
e encolher a faixa dos que vão receber à vista para gerar a receita necessária para pagar o Auxílio Brasil sem furar o teto de gastos. Essa é que é a questão, gente. Quer dizer, pela lei da responsabilidade fiscal, você não pode fazer um gasto sem apontar a receita que vai pagar esse gasto. E pela lei do teto de gastos, você não pode gastar mais no ano corrente ou no ano seguinte do que você gastou no ano anterior, mais a inflação. E aí está o X do problema. É isso que está por trás das tensões. Pergunto a vocês que estão acompanhando esse vídeo aqui, já foi mais de 20 minutos de conversa aqui, vocês sabiam disso? Vocês estão informados sobre isso? Estão agora porque receberam as minhas informações. Pois é, gente, isto é muito mais importante do que a treta entre o Renan Calheiros e o Omar Aziz na CPI. Disso depende o socorro do governo para milhões de brasileiros que estão na pobreza graças ao fechamento da economia da pandemia. Disso depende a reeleição do presidente Bolsonaro. Disso depende o respeito à responsabilidade fiscal e o controle da inflação no Brasil. Essa inflação que ninguém gosta, porque a gente está vendo no supermercado o que está acontecendo como consequência do fechamento da economia nos anos anteriores. Apoiamos o auxílio emergencial de R$400. Óbvio, o Auxílio Brasil é necessário. Ninguém é louco de ser contra socorrer os brasileiros que são vítimas da esquerda, vítimas da oposição, vítimas dos governadores, dos prefeitos e do STF quando mandaram fechar toda a economia. Mas também de nada adianta aprovar um auxílio emergencial furando o teto de gastos, porque a inflação vai comer esse dinheiro. Não só do pessoal do auxílio emergencial, mas da nossa carteira, do nosso salário ou do faturamento das nossas empresas no exercício seguinte. Ok, gente? Desculpe, o vídeo hoje foi um pouco longo. O assunto eu sei que é chato, mas o assunto é muito mais importante do que a treta do Renan Calheiros com o Omar Aziz na CPI. Ele diz respeito ao nosso futuro, ao futuro do Brasil, ao socorro aos pobres desse país e aos destinos do Brasil na eleição de 2022. Se você gostou, se você se considera informado, se você acha que a análise que eu fiz aqui é importante, faz um Pix aí, ajuda o canal a crescer. Se você está mal de grana, a situação está difícil, ajuda compartilhando esse vídeo. Já dá uma baita força agora que o vídeo foi monetizado, que o YouTube monetizou meu canal de novo. Entra uns trocadinhos lá, uns centavinhos de dólar por cada visualização que o vídeo fez, ok? Obrigado a você que tem doado mensalmente aqui. Obrigado a você que ainda pretende doar. E se você ainda não se inscreveu no meu canal do Telegram, lembre-se, Dextra by Paulo Moura. Na cos.tv, o meu canal alternativo é o Dextra Jornalismo. Lembre-se do meu comentário diário no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, entre 1h30 e 2 da tarde. E o comentário de hoje era esse. Até o próximo vídeo.